Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana e como eu havia prometido, vamos falar da famigerada PL 5435 de 2020, o famoso Estatuto da Gestante, da lavra do senador Eduardo Girão. Eduardo Girão, ele se diz um evangélico pautado nas mais profundas funções de moral e bons costumes da família tradicional brasileira. Ele apresenta um projeto semelhante, para não dizer igual, em 2019, retira em fevereiro de 2020 e reapresenta o mesmo projeto em dezembro. Só muda o nome e diminui para Estatuto da Gestante. 2 pontos são importantes nesse projeto, não que os outros não sejam, são todos polêmicos e retrógrados, mas 2 chamam muito a atenção, saltam aos olhos. Primeiro, o tal do Bolsa Estupro, vulgarmente chamado assim, porque ele obriga a mulher a gestar. Gestando, obriga a ter o filho. E tendo o filho, diz o senador, que o Estado arcará com um salário mínimo, além de toda a gestação, até os 18 anos desta criança, por assim dizer. Isso se o pai, o estuprador, não assumir o filho, ou se terceiro não vier e assumir. Então a mãe teria essa benesse até os 18 anos. E outro ponto de extrema polêmica, esse ponto do Bolsa Estupro, nesta semana o senador mandou tirar do projeto porque ele disse que causou muita polêmica e ele não queria causar tanta polêmica assim. Mas um outro ponto que eu acho ainda pior é que o estuprador ele passa a ter direitos de paternidade. Basicamente, ele deve ser comunicado pela mãe de tudo que está acontecendo na gestação, durante o nascimento e até os seus 18 anos, ele deve ser comunicado, deve ter direito de visita e deve simplesmente agir como pai. Aí eu lhe pergunto 2 coisas que são importantes, né? Muitos aí estão dizendo, mas o cara vai estar preso, ninguém tem que se preocupar com isso. Lei é lei. Lei cria direitos, garantias, deveres. E, portanto, tem sim. Lógico que tem. E isso é tão pontual que cabem aqui algumas considerações. Primeiro, 57% das mulheres estupradas neste país, e o estupro acontece 1 a cada 8 minutos, 57% são crianças até 13 anos. Então nós já estamos percebendo que estamos lidando com uma faixa etária muito complicada. E não fosse o suficiente, estupro significa trauma psicológico irreversível. A pessoa não se desfaz disso, ela pode até conviver de forma menos traumática, mas ela vai conviver com essa violência para o resto da vida. E se tudo isso é verdade, nossa Constituição Federal, desde 1988, ela é um Estado democrático de direito, pautado na dignidade da pessoa humana, indivíduo, e por isso criam-se leis para garantir direitos e fundamentos, para que esta pessoa possa ser uma pessoa. Garantias fundamentais. Bom, se a lei é pautada em direitos e garantias fundamentais, a Constituição, óbvio que essas garantias fundamentais são cláusulas pétreas. Isso quer dizer que elas não podem ser retalhadas, tolhidas, minimizadas, em hipótese alguma. Então, o projeto de lei, sim, é totalmente inconstitucional. E aí eu me pergunto, para que nós queremos votar uma coisa inconstitucional que deveria ter sido barrada na sua origem, para que realmente não trouxesse tanta perspectiva de um mal maior. E o porquê mal maior? Em 2005, uma lei de número, preste bem atenção nisso, porque você vai trabalhar com dados interessantes. A lei de número 11.106 de 2005, ela vem e retira do Código Penal coisas importantes, como, por exemplo, o rapto, o adultério, tira a perspectiva de que no artigo 107, inciso 7 do Código Penal, neste caso, mais especificamente, a gestante possa casar-se com o estuprador
e tirar dele a perspectiva de ser punido, causa extintiva da punibilidade. Até 2005 era possível, a gestante se apaixonava pelo estuprador, casava-se com ele, ele não seria mais punido. E se estivesse em punição, sairia do sistema prisional. Olha que coisa interessante. Era exatamente a sociedade patriarcal. A mesma sociedade patriarcal que nós trouxemos há cerca de uma semana, um outro tema polêmico ao extremo, que era exatamente a legítima defesa da honra. Naquela época se justificava, até por conta de tudo isso que nós estamos vendo. Veja onde o senador está chegando. Bom, mas com o passar do tempo, óbvio, né? Nós não podemos aceitar certas coisas. E a perspectiva do artigo 128, inciso 2º do Código Penal, é então dizer, se a pessoa for estuprada, ela pode chegar num hospital sem boletim de ocorrência, sem pedido judicial e dizer, fui estuprada, quero abortar, e ela tem direito ao abortamento, desde que esteja consciente e, obviamente, se não estiver, que um representante o faça por ela. Olha as crianças aí de 13 anos, ok? Bom, por que ela tem direito? Ninguém disse a você que ela vai abortar. Disse que ela escolhe se quer ou não abortar. Estado democrático de direito. Dignidade da pessoa humana. Se ela optar por isso, a lei traz em seu objetivo jurídico ou objetividade jurídica a seguinte conotação. O crime é tão grave que obrigar alguém a gestar, a ter esta criança e conviver com o fruto do estupro, além de ser um mal absurdo, pode inclusive trazer consequências, como a morte dessa criança ou deste adolescente exatamente pela lembrança do trauma sofrido. Trauma. E se é um trauma, nós temos uma outra conotação importante. Se os senhores voltarem ao ano de 1997, os senhores encontrarão a Lei 9455, Lei de Tortura, que diz: tortura é a imposição de dor física ou psicológica, por prazer ou crueldade. Crueldade é o agir com tirania, com maldade. Projeto de lei, tirania, crueldade e também a lei de tortura. Então, obrigar esta mulher a ter esta criança, antes de mais nada, é sim uma espécie de tortura. Proibida pela Constituição Federal, garantido o direito pelo próprio Código Penal, que não pode ser tolhido por um projeto de lei retrógrado, patriarcal. Eu lembro aos senhores, eu não estou dizendo que ela vai abortar, eu estou dizendo que é uma escolha, e a escolha dela tem assentamento legal. Essas garantias fundamentais, cláusulas pétreas, esbarram no artigo 6º, que fala do direito à maternidade. E que, se nós quisermos levar adiante, nós vamos chegar na seguinte conclusão. O ano é 1984, o Código Penal importa vários princípios do direito alemão, e dentre esses princípios nós reformamos a parte geral do Código Penal. E trazemos como característica fundamental desse direito penal, preste bem atenção nisso, que ele deve agir de maneira preventiva. Agir de maneira preventiva para os alemães é simplesmente receber essa mulher no hospital quando ela fala eu quero abortar, chamar uma junta médica e dizer a ela, olha, vamos lá, se a senhora de fato quiser abortar, nós fazemos o abortamento sem um custo para a senhora, garantindo a sua vida. E se a senhora disser, eu quero ter a criança, o Estado brasileiro, para lhe dar uma possibilidade de escolha, vai pagar a senhora toda a gestação, o nascimento e até os 18 anos, a senhora terá garantido o seu direito a ter esse filho pelo Estado. Essa é a possibilidade de escolha, é dar escolha. Então não precisava o senador criar uma espécie de bolsa estupro para justificar o quão retrógrada era a sua medida. Era só pegar o artigo 6º da Constituição, conciliar com as características preventivas do direito penal e nós já teríamos o direito à gestante. É direito da mulher optar por tirar ou não, porque o trauma é irreversível e causa tortura. Essas são as notícias da semana, o tempo é curto, espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima, se Deus quiser.